Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar como as dores da maternidade podem se tornar um rastro de maior superação. E nós vamos compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada da superação. Estou aqui com duas mulheres maravilhosas, pessoas que fomos nos conectando, conectei com a Rosana e essa me conectou a Cris. Então, que bom estar aqui. Sejam todos e todas bem-vindas a essa live, onde nós vamos com o título de Mães que Superam. E eu já vou de imediato pedir para nossas convidadas, então, elas se apresentarem. Então, Cris, fale um pouco de você. Boa noite, seja bem-vinda. Gratidão imensa por estar aqui. Boa noite, que alegria estar com você, Gladys e com a Rô. Pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que têm um conhecimento incrível, consultoras, palestrantes. E eu admiro você, Gladys, por falar bastante dessa mulher que é presente, que é batalhadora, que é corajosa por assumir ser mulher neste mundo patriarcal ainda que vivemos, né? E ser mulher, ser mãe, ser esposa e ser profissional. Então, essa mulher batalhadora, guerreira. Eu entro aqui trazendo algum conhecimento, que é lógico, a gente está sempre aprendendo, como você mesma disse, estou aprendendo a cada instante, eu também, eu acredito que estarei até a hora de eu ir para outra dimensão, sabe? Nesse meio caminho, nessa jornada, eu escrevi um livro, Alma de Líder, O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito. Sou mulher, passei por uma série de desafios aí, sendo mulher dentro das organizações, junto com líderes, diretores, presidentes de empresa, e me superei fazendo a diferença nos lugares onde passei, com muita vontade e dedicação, e por ser quem sou. E aí eu queria ouvir um pouco a Rô, né? Que eu estou super curiosa, porque é uma pessoa também maravilhosa, que tem uma bagagem incrível, que fala com a voz de vendas, mulheres em vendas, né? É isso aí. Bom, boa noite, Gladys, Cris, mulheres que estão assistindo. Uma honra estar aqui com vocês, uma alegria em poder compartilhar, porque, como a gente acabou de falar, a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, e é um ciclo infindável, né? Maravilhoso. Bom, eu sou a Rosana Amorim. Curiosamente, eu não sou mãe, não sou esposa, olha só que legal. Mas eu escrevi um livro que se chama Elas Também Vendem. E para escrever esse livro, eu tenho 54 anos, trabalhei 35 em vendas, e quando me despertei a escrever o livro, eu não queria escrever um livro de técnicas de vendas, então eu fui estudar as mulheres. E eu fiz um MBA de ser mãe, um MBA de ser mãe e trabalhar, um MBA de ser mãe, trabalhar, cuidar da casa e vender. Então, para escrever esse livro para as mulheres que vendem, eu trilhei esse caminho das mães também, mesmo não sendo mãe. Então, é uma honra estar aqui com vocês. A minha formação, eu sou administradora de empresas, trabalhei até o ano passado no ambiente corporativo, senti esse toque de escrever um livro, escrevi o livro, com o livro veio a palestra, com a palestra veio a mentoria. Então, as mulheres, elas vão se conectando através dessa escrita, porque todos vendemos, não é verdade? Todas vendemos. Então, nós vendemos os nossos negócios, mas a gente também vende a nossa ideia, a gente vende tudo. Na verdade, desde criança, a gente já aprendeu a vender a si próprio, né? Então, a minha fala é vendas, e eu estudei esse ambiente dessas mulheres maravilhosas que são mães, tenho aprendido muito, todas as minhas amigas são mães e são de vendas, então eu estou cercada, mesmo que eu não seja mãe, estou cercada desse ambiente das mães. Então eu comecei com a leitura e o estudo a sentir as dores dessas mulheres, essas mães maravilhosas que precisam vender, que precisam sair para trabalhar, trazer o sustento, às vezes empreendedoras. Então essa é a minha, como vou dizer, esse é o meu trabalho agora. Empoderar essa mulherada a vender, obviamente, seus negócios, seus projetos, sejam elas mães,
e que não seja um impeditivo sendo mãe, né? Nenhum impeditivo, ao contrário, que é o que nós vamos falar aqui, muitas possibilidades. Exatamente. Obrigada, Cris, Rosana, por compartilharem as suas histórias. Então, também vou falar um pouco de mim. Eu sou Gladys, então sou de Estrela, Rio Grande do Sul, filha de agricultores, a quinta entre 8 irmãos. Muito cedo sempre quis compartilhar conhecimentos, tudo aquilo que eu fui aprendendo, fui para o mundo da enfermagem, para a área da enfermagem, sou enfermeira especialista, saúde pública, atenção básica, mas acabei 4 vezes me exonerando de concursos, porque eu sempre me desafiei muito e acabei indo para o mundo das terapias holísticas, integrativas, mentora de mulheres hoje, onde que eu mentoria de autoconhecimento, onde ajudo mulheres a se cuidarem, a melhorar a sua autoestima, a resgatar o amor próprio. E sou palestrante também, escritora, e sou mãe. Eu sou mãe de 2 filhos, a Fernanda de 21, o Guilherme de 26. E hoje o desafio não, mas a ideia hoje é nós falarmos dessa mulher, dessa mãe, falarmos do quanto muitas vezes é desafiador ser mãe e, ao mesmo tempo, ir buscando a sua superação no seu dia a dia. Então, Cris, fala um pouquinho dentro da tua área, tu como trabalhando no desenvolvimento humano, tem várias outras questões que tu trabalha, mas dentro do desenvolvimento humano, quais tu tens percebido que têm sido as principais dores das mulheres? Essas mães, mulheres, só deixa eu abrir teu microfone, ok? Então, como a Rô, eu também não tenho filhos, eu não tenho filhos humanos, eu tenho filhos de 4 patas. Eu sou formada em serviço social, eu comecei trabalhando em hospital, foi meu primeiro ano de formada, e eu vi o desafio das mulheres mães, ou mulheres de uma forma geral, como mulher dentro das empresas, acompanhando todo esse mundo patriarcal, buscando me firmar como líder de equipes, como mentora, como coach, apoiando homens e mulheres nessa trajetória profissional. No Grupo Pão de Açúcar, eu fui coach de 30 executivos, sendo metade mulheres, né? E eu percebia a dificuldade de ser sensível num mundo masculino, porque era vista a sensibilidade, a vulnerabilidade que nós, mulheres, temos ou tínhamos com facilidade falar sobre nossos sentimentos. No mundo corporativo, isso é um pouco complexo, né? Eu me lembro de uma situação em que eu fiquei bastante comovida com algo que aconteceu, apareceu uma lágrima assim nos meus olhos, e o meu diretor na época não soube lidar com isso. E ao ponto que depois eu, como líder, tive muita facilidade de lidar com a vulnerabilidade humana, abraçando, acolhendo, entendendo, escutando, porque hoje a gente não escuta o outro. Nós queremos falar. Escutar é difícil. Então, pensando nisso, eu olho para a necessidade da reconexão humana. Porque hoje a gente está muito no automatismo de ações. É resultado, resultado, resultado. Ninguém pensa em reconectar-se para olhar para dentro, para olhar as questões. A Gladys sabe muito bem disso, quando você fala de autoconhecimento. Eu começo todo o meu projeto dentro dos programas de gestão da cultura, falando de reconexão essencial com a liderança. Eu preciso primeiro cuidar de mim, para depois olhar para fora. Não adianta eu apontar para fora coisas que precisam mudar se eu não arrumei a casa interior. Então, assim, a partir daí, eu convido as empresas a fazerem um assessment da cultura organizacional. Nós fazemos uma leitura dessa cultura, de como estão as relações, como está a segurança psicológica, como
como que estão impactando nos resultados da empresa. Então, é importante olhar para dentro, para depois a gente projetar, convidar as equipes a virem junto comigo. Eu, como líder, moldo a minha equipe, moldo as empresas, porque o líder, ele impacta a empresa de uma forma geral. Então, tudo começa comigo, um ponto dentro de você, né? Quando a gente olha para as mulheres, eu vejo que nós, mulheres, nesse mundo corporativo, estamos ganhando aos poucos, muito aos poucos, espaços na liderança. Eu atendi clientes, mulheres, em tecnologia. Mas tecnologia, matemática, cálculo, lógica, é masculino? Não. Nós temos muitas mulheres que têm uma lógica de raciocínio. Um grande exemplo aqui temos nesse trio a Rô, que trabalha com a área de vendas, que é um diferencial, e que leva isso para dentro das empresas. Ou seja, eu também vendo, eu sou mulher. Não significa que está rachado o cérebro, e essa parte é do homem e essa parte da mulher. Nós conseguimos concatenar essas duas expertises. Não é porque é homem ou porque é mulher. Eu posso ter homens com energia feminina, eu posso ter mulheres com energia masculina, e juntar essas partes. Não é competição, mas é juntando que a gente consegue caminhar juntos, né? Eu não sei se eu falei muito além daquilo que você me perguntou, se eu te respondi, Gladys. Você acha que... Não, bem tranquilo, porque dentro daquilo que tu foi falando, eu acho que dá para perceber quantas dores nós temos nesse mundo da mulher. Claro, tu falaste do mundo organizacional, mas tudo isso dentro desse mundo de empresas, organizações, existem muitas mulheres, existem muitas mães, e foi muito bem falado do quantas dores a gente percebe nesses ambientes, né? Então, agora eu vou pedir para a Rosana para também, dentro do mundo, dentro dessa área dela, que ela lida, que é a área de vendas, lideranças, business, quando a gente muitas vezes quer sempre realizar mais, quer prosperar, quando se fala de vendas, quais tu tens percebido, Rosana, que são grandes dores das mulheres, das mães das mulheres, que elas precisam e querem muitas vezes superar? Muito bom. Um dado importante, até falando um pouco de estatística, apenas 30%, isso em alguns setores, porque outros setores é menos ainda, mas apenas 30% da liderança, em geral, é composta por mulher. Olha só que discrepância, tá? Quando você vai para setores de construção civil, quando você vai para setores que é o que eu venho, que é o industrial, eu trabalhei 10 anos na área industrial, isso cai para 20%, às vezes 15%. A construção civil são 15%. Olha que loucura. Então, das lideranças, 15% na construção civil é mulher. E olha que já é uma vitória, né? Porque a construção civil é predominantemente masculina. Eu venho da indústria, 23%. Então, você vê em TI, agora as mulheres estão assumindo cada vez mais TI. Então, como bem dito pela Cris, as estatísticas elas vão mostrando um crescimento, mas é um crescimento ainda muito lento, porque é como se, até as meninas que estão assistindo aqui devem sentir isso, você rema, mas às vezes parece que você está remando um pouco contra a maré, então você vai chegando, e aí de repente acontece alguma coisa que parece que você deu 5 passos para trás, né? Então isso é uma luta, né? É árduo, mas existem já resultados que estão sinalizando para cima, graças a Deus. Eles não sinalizam para baixo, eles sinalizam para cima. Então, o que a gente precisa é continuar. Na parte de vendas, eu estudando, como eu falei, a parte das mães e o que as mães sentem, minhas amigas reportando para mim, eu vejo minhas amigas que são mães, eu tenho amigas de vendas que têm 3 filhos, imagina, né? Uma delas tem gêmeos. Então, você imagina, ela vendia, saiu de licença maternidade para cuidar de 2 filhos, e depois ela voltou. E eu falo, meu Deus, como será que é ser mãe de gêmeos, né? Deve ser uma loucura. Então, eu fico estudando. Mas na parte de vendas, a primeira dor principal das mulheres é essa sensação que as mulheres mães, vamos falar mulheres mães, né? As mulheres mães, elas se sentem culpadas o tempo inteiro.
né? Então, elas têm um sentimento de culpa de que nunca é o suficiente. Elas nunca são o suficiente para os seus filhos, elas nunca são o suficiente para o seu lar, para o seu marido, para aquele contexto, vamos chamar, pessoal. E quando ela tem esse sentimento de não ser suficiente já ali na vida pessoal, isso é transferido automaticamente para a vida profissional. E vendas, entre outros segmentos, mas vendas, ele é resultado, ele é número, né? Revendas, por mais que a gente tenha um tema humanizado e fala, olha, vamos lá, e mas vendas é número. Por quê? E não por mal, né? Porque eu sou uma defensora de metas, tá? Todas as pessoas, todas as empresas crescem com metas. E uma empresa estabelece uma meta para crescer, e essa meta cai aonde? Em vários setores, mas predominantemente em vendas. Então, vendas, teoricamente, é aquela área que mais tem pressão para vender. Então, quando aquela mulher que é mãe, ela vem com aquela pressão já de não se sentir o suficiente, se ela não tomar cuidado, ela transfere isso para as vendas. E ela pira. Porque você imagina a cabeça dela já não se sentindo o suficiente para o cuidado da sua casa, da sua vida pessoal. Aí ela já não se sente suficiente produzindo em vendas. E se ela dá o azar de, num período, ela está com um resultado abaixo do esperado, ela fica muito mal. Então, essa pressão que a mulher tem interna de se sentir culpada o tempo inteiro, isso atrapalha, inclusive, as vendas. A segunda dor, importantíssima, eu até no meu livro, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, que é a síndrome da impostora. Que ela atua... Eu chamo ela minha de Suzy, né? Eu até dei um nome para minha, eu chamo a Suzy. Então, determinados momentos, hoje, por exemplo, ela atacou. Eu falei, Suzy, dá uma segurada. Hoje você não vem, não. Então, eu chamo ela de Suzy. Eu dei um nome para eu dialogar com ela, porque a síndrome da impostora, ela vem sobre as mães de uma forma quase dupla. Porque, além da mulher não se sentir uma mãe suficiente, dali um pouco ela começa a se sentir uma profissional não suficiente. Consequentemente, ela vai render menos, tanto em casa quanto no trabalho. E se ela rende menos no trabalho, falando em vendas, ela vai ganhar menos. Olha que ciclo perigoso. E se ela ganhar menos, entra menos grana em casa. E se entra pouca grana em casa ou menos grana em casa, ela começa a ter um problema financeiro, além do interno. E uma terceira dor, que eu também coloquei isso no meu livro aqui, é uma questão da mentalidade, de você não ter tempo para nada. Nós, mulheres, temos algo, né, na nossa pecinha, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tem um lado que é muito bom, a gente é muito craque nisso, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas tem um lado que é perigoso. E quando você é mãe, falando com as minhas amigas, estudando sobre isso, isso é muito perigoso, porque quando uma mulher, ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, ela não vai dar foco em nada. E ela tem uma sensação enganosa de que ela está fazendo algo, ela está realizando, mas no final ela não está concretizando nada. E é importante, nessa vida corrida, que a gente comece coisas e termine coisas. Então, essa terceira dor, que eu ressalto, inclusive, no livro, é essa questão da mulher fazer 1000 coisas. Porque a gente sempre vai fazer 1000 coisas, mas não ao mesmo tempo. Então, quando ela é mãe e ela quer vender na hora, ela quer cuidar do filho, ela está no home office, dando de mamar aqui e falando com o cliente, né? Então, ela acaba misturando tudo e ela não vai conseguir ter resultado. Então, essas são as principais dores, Gladys e Cris, que eu levantei aí na minha caminhada de estudo das mães, as mães e as vendas, tá? Ok, obrigada, Rosana. E quando eu falo, eu vejo, então, também dentro do mundo do autoconhecimento e como uma mãe, né, eu vejo quais são nossas dores muitas vezes. E muitas mães vão se identificar quais são nossas dores. Muitas vezes, uma das primeiras é a sensação da gente se perder de nós mesmos. Quando tem os filhos, uma vez que tem os filhos, eu muitas vezes esqueço que eu devo me priorizar. Então, eu esqueço de ser prioridade, é outra dor. Eu foco tanto, muitas vezes, no filho, no parceiro, em outras pessoas, e daqui a pouquinho eu esqueço de mim. E a gente começa a se questionar quem sou eu agora. 24 horas para o filho, 24 horas para os filhos. E a gente se
se perde nesse mundo, e são dores que a gente às vezes nem se reconhece nesse papel, porque tu entra naquele mundo, naquele redomo ali que tu tá com aquele filho, tu tá cuidando, e muitas mulheres, a maioria ainda trabalha fora, então tu entra naquele círculo vicioso onde tu muitas vezes não lembra realmente de lembrar quem tu é. E daí entra uma outra dor que é o desafio de nós nos cuidarmos, do autocuidado. Quantos anos eu lembro disso, eu passei por isso e sempre falo isso, sempre ao meu ver, cuidei muito bem dos filhos, cuidei muito bem do parceiro, cuidei muito bem dos clientes, dos pacientes e esquecia da principal pessoa. Então, eu vejo o quanto isso são dores que nós acabamos no dia a dia passando por isso e a gente não se dá conta, né? Uma dor, e dentro desse eu não me cuidar, eu acabo gerando culpa para mim. Eu fico me culpando, fico me punindo, acaba sobrecarregando, tendo uma carga mental, uma coisa vai levando a outra e é uma bola de neve. Então, são dores que eu percebo muito isso, assim, a gente se perder de si mesma. Quem sou eu agora? Desafio do autocuidado, e dentro disso tudo, muitas vezes a gente carregar a culpa, não faço uma ginástica, não faço uma caminhada, porque, né, e tô ali ajudando no financeiro, tô ali trabalhando todo esse olhar, e a gente esquece olhar para o outro, e a gente muitas vezes esquece de olhar para si. Então, eu vejo que são dores dentro dessa área que eu trabalho, e o quanto isso é desafiador de nós ter, em algum momento, fazer essa virada, fazer essa chave de virada e nós olharmos para nós com um novo olhar, com um cuidar para nós. E quando então nós falamos das dores, eu acho que como cada uma foi conversando um pouco das dores, que trabalha na sua área, então agora eu queria, Cris, que tu falasse então algumas dicas de como melhorar tudo isso, né? A Cris falou ali, né, da reconexão humana, de ser líder. Quais as dicas que tu darias dentro, então, dessa tua área, das mulheres poderem se permitir olharem para si? Eu vou trazer um exemplo meu, porque eu era uma jovem executiva dentro de uma multinacional e trocava de malas no aeroporto. Teve um mês que eu trabalhei todos os dias. Eu não tive final de semana, porque eu peguei um projeto e eu encarei esse projeto, fui trabalhando, trabalhando, esqueci completamente de mim, da minha saúde, de tudo. E aí eu fui internada. Descobri que eu estava com câncer de mama, né? E por um triz eu quase morri. Porque eu simplesmente esqueci da minha vida, esqueci que eu tinha um marido, esqueci que eu tinha necessidades, que eu tinha que descansar, que eu tinha que cuidar da minha saúde, que eu tinha que praticar um exercício. Eu ficava 100% dentro da empresa até eu descobrir que depois que eu voltei da minha licença para cuidar da minha saúde, não demorei muito, demorei 4 meses só. Na hora que eu voltei, eu percebi que eu tinha sido trocada, assim. A minha sala tinha sido desfeita, os meus livros guardados numa caixa, e eu não tinha mais sala. Na hora que eu voltei, eu falei assim, mas eu me dediquei tanto, eu fiquei trabalhando tanto, o que aconteceu, né? E a empresa defendia uma linguagem completamente diferente para os clientes. Era uma empresa multinacional focada no desenvolvimento humano, pasme. E aí eu tive, inclusive, uma ligação, minutos antes de eu ir para a mesa de cirurgia, do presidente da empresa. Eu falei, nossa, que legal, ele me ligou, preocupado com a minha saúde, né? E para me dar boa sorte na cirurgia, doce engano. Ele falou assim, Cristiane, você está indo para a cirurgia? Eu queria te pedir uma gentileza, você, como executiva da empresa, deveria pensar nos demais funcionários e abrir mão
da sua assistência médica, porque você está onerando muito a nossa folha. O seu marido é presidente de uma empresa, você pode muito bem usar o plano de saúde dele. Eu falei, para o senhor também, boa sorte, obrigada. Desliguei o telefone na cara dele. Eu falei assim, meu Deus, o que esse homem está pensando? Né? Num momento de muita complexidade da minha vida, onde eu estava perdendo parte do meu corpo. E ele fala de eu abrir mão do meu plano de saúde, que naquele momento era uma das coisas mais importantes para mim. Então, assim, as dores que eu vejo dentro das empresas, eu espero que isso tenha mudado, né, dentro das organizações, porque, assim, quando a Rô fala, eu penso em metas, em resultados, eu também penso, mas com humanidade antes, sabe? Então, assim, o quanto que eu falo de produtividade, resultado, e eu ponho isso na frente do ser humano e esqueço que atrás ali, aquela pessoa que segurou a onda, que estava com os clientes queriam, exigiam a presença dessa pessoa, e daí eu desvalorizo tanto essa oferta, essa entrega que essa pessoa dava, os resultados que essa pessoa trazia, né? E os clientes satisfeitos com esse trabalho, e daí eu jogo tudo isso no lixo quando envolve o dinheiro e resultados, né? E isso está impactando. Então, existia uma construção de valor nessa empresa, estava lá estampados os valores nas paredes, mas não tinha uma coerência olhando para a prática. Então, o que era dito não era praticado. Era dito, inclusive, para o cliente, mas aquilo não era sério, né? Então, não existia realmente uma prática daquilo que estava na parede. E eu conheço muitas empresas que falam, mas não executam seus valores. Então, eu já tive dentro de empresa que perdeu-se uma vida e continuou o processo de trabalho. Espera um pouco. Ah, não, agora a gente tem NR1. Vamos contratar aquela consultora que fala sobre segurança psicológica para a gente estabilizar um pouco aqui, mas morreu uma pessoa. Peraí, tem um monte de gente doente mental, dentro, sabe? Com estresse, com burnout, com vários problemas de saúde mental. Mas vamos só tapar o sol com a peneira aqui, vamos chamar aquela consultora só para falar aqui uma palestra de 1 hora, mas perdeu-se uma vida, né? Então, vamos fazer uma reconexão essencial, porque, assim, tudo bem, eu vou entregar o resultado, eu tenho que entregar o resultado, mas com saúde mental, respeitando o ser humano, respeitando essa pessoa que precisa descansar, ela precisa ter férias. Ela não pode trabalhar todos os dias do mês, que vai chegar uma hora que ela vai pifar, sabe? Então, o que eu vejo é que, assim, muitas pessoas falam, ai, tá todo mundo doente, com a saúde mental abalada, mas, na verdade, eu acho que a gente tem muito executivo cansado, estressado, pilhado, porque são cobrados o tempo todo. As mulheres, então, nem se falam, porque, assim, muitas vezes eu ia de terninho para essa empresa, terninho, salto alto, toda maquiada, e o que eu queria? Eu queria provar que eu era tão boa quanto os homens, né? A primeira coisa que eu fiz na hora que eu saí dessa empresa é abolir o salto alto. Não uso mais salto alto. Eu quero ter conforto. Se eu for valorizada, não é pela aparência, não é pelo salto alto, não é pelo terninho, não é pelo perfume caro, mas é pela minha inteligência, por aquilo que eu sou capaz de entregar. Não é porque eu sou sensual, bonita, ou que eu tenho um cabelão, ou que eu sou... Não, porque eu sou inteligente, sou capaz, eu entrego, sabe? Entrego, inclusive, com delicadeza, com amorosidade, compreendendo o ser humano, ouvindo aquilo que ele tem para colaborar
em time. Então, assim, as pessoas, as mulheres que estão conscientes do papel que elas assumiram na humanidade, que é o papel da mulher, a bruxa, né, que é chamada de bruxa lá atrás, no passado, essa mulher, ela sim é bruxa porque ela entendia os animais, ela sabia o remédio para curar. Nós temos tudo isso na nossa ancestralidade. Então, somos bruxas, sim. Bruxas porque somos poderosas, capazes, entregamos com amor. E é isso que eu penso, Gladys. E Rô. Perfeito, obrigada, Cris. E Rosana, fala um pouquinho então de como tu poderias, quais as dicas, dicas práticas que tu poderias dar dentro daquelas dores que tu falaste, coloca o que tu daria de dica prática para essas mães, para essas mulheres, a partir disso que tu falaste, dentro dos desafios, dentro dessa parte financeira, né, de vendas e de como tu falaste. Muito legal. Olha, sobre a falta de tempo e sobrecarga, algo que eu tenho feito muito, existe uma coisa que chama estado de presença na PNL, né? Então, se você dedicar a presença por 10 minutos, que seja 5, mas se você é tão mais produtivo do que você dedicar qualquer presença por 1 hora. Então, aqui tem uma grande sacada. A mulher, ela precisa se dividir muito, e a mãe, né, o nosso tema da semana, a mãe mais ainda. Já que ela tem que se dividir tanto, e ela precisa também dar resultado, porque é aquilo que a gente diz, somos mensurados por números, né, também por competência, mas vendas, ela está muito atrelado à matemática, né, uns falam felizmente, outros infelizmente, mas é uma realidade até dura, seca, né, vamos chamar assim. Então, o que acontece? Ela reserva X minutos, os minutos que são importantes, o que ela consegue dividir aquele dia dela entre manhã e tarde. Na manhã, no período da manhã, ela vai dedicar X assuntos ou X atividades. E ela estipular literalmente um tempo. Eu até coloco isso no livro, eu coloco no relógio. Então, eu coloco lá, bom, hoje, por exemplo, eu estava fazendo prospecção, olha lá. Então, eu falei, bom, eu vou fazer prospecção hoje por 2 horas. Por quê? Eu não tenho tantas atividades pessoais, vamos chamar, que me demandam tanto, eu consigo dedicar 2 horas. Mas uma mãe, por exemplo, que de repente vai levar o filho na escola, ali, ou vai buscar o filho 11h30 da manhã, ela já começa a fazer a prospecção às 8 da manhã. E ela estipula, bom, eu tenho quanto tempo para fazer essa prospecção? 45 minutos? São 45 minutos que o mundo ao redor vai acabar, e ela vai dedicar esses 45 minutos a prospectar, seja via WhatsApp, seja via ligação. Então, quando ela estipula um tempo e ela dá presença nesse tempo, que é a minha primeira dica, façam, tudo que eu falo, eu provei em mim, né? Então, façam que isso vai diminuir a sobrecarga. Porque se você fizer isso todos os dias, ao final de cada dia, no 5º dia, você tem uma somatória do tempo que você dedicou. E aí você vai começar a ter resultado. Do que você dedicar 1 hora mal feita, fazendo tudo ao mesmo tempo, esse tempo vai se dissipar. A segunda dica, na questão da síndrome da impostora, a síndrome da impostora, estudei bastante também, ela é o excesso de você se cobrar naquilo que você não é bom. Olha que louco. A gente sabe o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. A gente sabe qual é a nossa fortaleza e qual a nossa debilidade. Então, a síndrome da impostora, ela atinge quando você dá mais ênfase na sua debilidade do que na sua fortaleza. Então, a grande dica para vencer a síndrome da impostora, como eu falei, foi um capítulo inteiro ali que eu escrevi no livro. Primeiro que tudo, você precisa identificar suas fortalezas. E aí eu já vou dar a primeira principal fortaleza das mães, porque o tema está ali para as mães. Uma mulher, e minhas amigas me falaram isso, todo mundo que eu entrevistei, a mulher, ela já tem a escutativa como uma fortaleza. A mulher ouve mais do que o homem. Ela tem mais presença de ouvido, vamos chamar, do que o homem. O homem gosta mais de falar. Apesar da gente ser tida como falante, a gente ouve mesmo. A mãe, quando ela é mãe, vem sobre ela esse instinto de escuta. Gente, a mãe de vocês, por exemplo, ou uma mãe amiga, tá tudo silêncio, a mãe fala assim, meu filho tá chorando. Você fala, nossa, mas eu não tô ouvindo.
Então, ela aguça essa escuta. E essa escuta nas vendas, quando você está atento àquilo que o cliente fala, que é escutativa, você reverte isso em venda e reverte isso em oportunidade. Então, para você vencer a síndrome da impostora, reforça essa mãe que tem dentro de você com uma escutativa, que você vai usar isso muito. O segundo é a intuição. Todas nós nascemos com essa pecinha, a pecinha da intuição. E as mães têm uma intuição maior ainda. Quem nunca saiu de casa com a mãe falando num dia de sol rachando, a mãe falando assim, leva o guarda-chuva porque vai chover. Eu acho que todas nós desobedecemos, falamos, você tá louca? Né? E como foi que nós voltamos para casa? Encharcado, no meio da enchente, ou nem voltamos. A gente fala, nossa, você devia ter ouvido minha mãe. Então, quando a mulher e mãe, quando ela é mãe, eu acho que Deus, ele derrama ainda mais essa intuição sobre ela, porque ela fala assim, não, vou pôr isso no meu filho, porque vai que ele cai na escola. O filho vai lá, cai na escola, não se machuca, porque ele estava todo protegido. Quando você traz isso para vendas, a intuição é aquela vozinha que você acorda de manhã e fala assim, hoje eu estou pensando naquele cliente. Ouve e liga. Hoje eu estou pensando em fazer uma proposta diferente, mas será? Ouve e faz. Então, a intuição é a segunda arma ali para vencer a síndrome da impostora. E o terceiro e último, que eu falei, que é a culpa, né? Essa culpa constante, ela está atrelada à segunda, que é você reforçar sempre os seus pontos fortes. Eu tenho uma rotina, vamos dizer assim, quando eu estou muito para baixo, eu faço uma listinha do que eu sou boa. Então eu falo, eu sou comunicativa, eu sou sorridente, meu sorriso é legal. Ninguém pode achar, mas eu acho. Então eu falo, meu sorriso é top, e não sei o quê, e eu sou legal, as pessoas acham que eu sou divertida. Aí eu vou e fico lendo, porque eu preciso que a minha mente, ela olhe para aquilo e fale, não, você realmente é bem. Porque o cliente, para finalizar, o cliente percebe quando você não está bem. Por mais que você tenha um sorrisão no rosto, o cliente lê os seus olhos e fala assim, estou diante de uma vendedora, de uma empreendedora, de uma gerente comercial, ou de alguém que vende, ela está só se fazendo de bem, ela não está bem. Então, quando você se ressalta essas partes boas, vai te ajudar bastante também ali nessa questão do se sentir culpada demais. Obrigada, muito obrigada, Rosana. Várias dessas dicas que tu fala, eu posso também, as duas, tanto que a Cris falou quanto a Rosane, eu percebo que quando nós falamos de autoconhecimento de uma mulher que muitas vezes está perdida no seu andar, perdida de si mesma quando não tem filhos, o quanto é importante ela se tornar prioridade e é em pequenos momentos. É fazer pequenas questões, às vezes, tipo, tu tem às vezes várias tarefas e fazer uma lista de tarefas. Onde que é tão gostoso tu fazer uma lista de tarefas, depois poder pegar e ir riscando algumas coisas, porque às vezes tá ali cuidando do filho, mas se tu faz tua lista é um jeito de te organizar. Ter pequenos momentos consigo mesma. Como foi falado já em algum momento, a gente também se conectar consigo mesma. E nada melhor que, às vezes, por mais que tu tá ali com o filho, tu tá ali na tua jornada, é simplesmente respirar 3 vezes profundamente. Isso te conecta, isso traz o cuidado para ti e é estar presente naquele momento. E eu sempre digo, às vezes quem tem filho pequeno, às vezes, claro que em muitas mães já os filhos são adultos, estão trabalhando, mas às vezes quem tem filho pequeno, e eu lembro quando os filhos eram pequenos, muitas vezes a gente não fazia caminhada, então hoje eu sempre digo, é melhor tu dar uma caminhada em volta da mesa do que não caminhar, fazer 2 quadras do que estar caminhando, né? Então, fazer pequenos momentos consigo e valorizar esses pequenos momentos. E ali tu falaste, né, Rosana, do quanto é importante olhar para aquilo que está me trazendo alegria. Em vez de eu ficar me punindo, me culpando, não, vou pensar, eu fiz o melhor com aquele momento com o filho, daquilo que eu poderia fazer naquele momento. E não ficar se punindo. Eu fiz o melhor que pude, da próxima vez eu posso melhorar. Então, assim, cuidar desses pequenos momentos e começar olhando para o seu físico, mental, emocional, cuidar o espiritual, né? Lembrar de que existe alguma força em nós nos conectarmos. Então, são tudo maneiras de nós nos fortalecer, maneiras de nós olharmos para nós e saber, eu sou merecedora, eu sou uma mãe, mas eu sou merecedora de olhar para mim.
eu sou merecedora de me cuidar. E pequenos cuidados, às vezes, tu cantar uma música, é um ponto, né? É algo que vai te alegrar e tu vai sair, às vezes, da vibe do não merecimento. É dançar, né? Que seja, né? Mas trazer essas dicas, olhar disso de pequenos cuidados, do autocuidado que eu falo, e da gente olhar para si, e eu sempre digo, quando nós acordamos e nós abrir, além da janela da sua casa, abrir a sua janela do coração para dizer o primeiro bom dia para mim, para a primeira tela que eu devo olhar para o dia, a tela do céu, da gratidão, olhar para mim, e ao mesmo tempo, quando eu vou na frente do espelho, cuidar para não olhar aquela única espinha que está lá, mas enaltecer todo o resto, rosto lindo, olhar lindo, né? Então, pequenas dicas que, se nós começarmos a colocar isso no dia a dia, elas acabam nos trazendo superação. Elas acabam nos resgatando o nosso amor, que às vezes nós esquecemos, o amor a nós mesmos, a autoestima. Então, também são dicas que podemos fazer no dia a dia e que se tornam muito poderosas, né? Quando nós começamos a virar essa chave para cada uma dessas dicas que cada uma de nós foi dando, né? E devagarinho também nós já vamos indo para os finalmente, né? Mas eu quero saber antes disso, da Cris, algum ponto de virada, algum ponto de superação da vida dela. Tu já falou talvez um pouco da tua doença, mas algum momento que tu percebeu como mulher, o que foi um ponto de superação na tua vida? Só deixa eu abrir teu microfone. Você sabe que eu falei que eu fui uma executiva dentro de uma empresa multinacional, tal. Algumas, né? Eu passei por elas. E teve uma vez que eu fui convidada para conversar com os gerentes executivos num treinamento. Durante o dia todo eu estaria só com esses gerentes executivos e eu estaria comandando esse treinamento. E bateu aquele friozinho no estômago, sabe? A síndrome da impostora. Eu olhei no espelho e falei assim, guria, chegou até aqui, tá com medo de quê? Sabe? Falei, vai lá, arrasa. Faz o que você sabe fazer de melhor. Olhei no espelho, assim, olhei dentro dos meus olhos. Falei, garota, vai lá. Você é um mulherão. Você é ótima. Você é perfeita. Você foi convidada, não foi à toa. Sabe? E eu fui lá e foi maravilhoso. Foi um treinamento incrível. E até hoje eu tenho contato com esses executivos. E logo na sequência, eu fui convidada a apoiar essa empresa num momento de crise absurdo que aconteceu com ela, né? E eu tive a capacidade de dar as mãos para cada executivo, para cada funcionário que passou por um problema muito trágico no Brasil, e eu estava junto com essas pessoas. Então, foi um momento de virada no sentido de, bom, eu me apoiei primeiro. Então, como você fala, Gladys, primeiro comigo, sabe? Eu me apoiei, eu olhei nos olhos, vi quem eu era, quem eu estava ali, que eu estava ali por algum motivo. E eu me firmei nisso. E quando eu estava segura de mim, e aconteceu aquele desastre gigantesco dentro dessa empresa, eu pude dar as mãos para aquelas pessoas de uma forma mais centrada, mais presente, inteira, né? E foi a partir daí que a gente juntos conseguiu superar um grande problema, onde essa empresa perdeu muitas vidas, tanto da comunidade quanto da sua equipe. Foi uma virada muito complexa, que até hoje está registrada nos nossos corações, na nossa memória, mas que eu estive ali com toda a força para apoiar aqueles executivos desesperados naquele momento, por tudo que aconteceu, e aquelas pessoas que sofreram aquele problema tão gigantesco dentro da empresa e na comunidade. Então, esse foi um momento muito marcante para mim e pelas pessoas com quem eu trabalhei, que eu pude apoiar naquele momento.
Foi uma das transições. Eu acredito que muito dentro da minha vida, assim como vocês, como todas as mulheres que estão nos ouvindo, ou os líderes, ou as pessoas que estão aqui conosco, já passaram por desafios e foram convidados a mudar o estado de consciência, né? Eu vejo isso, para a gente mudar de nível de consciência, vem um desafio nunca é maior do que a gente. Sempre é um desafio para nos ensinar, é um treinamento gigante para nos convidar a enxergar a grandiosidade que todos nós temos, afinal, somos todos um. Né? Gratidão, Cris. Rosana, conta um momento de superação mulher, um momento onde que tu percebe que foi uma virada de chave, assim como a Cris falou, todas nós temos muitos momentos, né? Sim. Toda mulher, toda pessoa tem seus desafios e a partir de cada desafio nós sabemos que sempre existem aprendizados, mas comenta algum momento em que tu percebe assim que foi uma virada na tua vida. Eu sempre trabalhei CLT, né? Vamos chamar assim, eu sempre trabalhei em empresas, a minha carreira inteira, vamos chamar. E eu nunca tinha empreendido. Então, eu creio que foram muitos pontos de virada na vida, mas o principal até é esse que eu dei, não faz, tá fazendo, vai fazer um ano, ou dois, né? Quando eu comecei a escrever o livro, porque o grande ponto de virada foi quando, depois de 35 anos trabalhando em vendas, meu primeiro emprego foi em vendas, até agora, né? E nessa última empresa eu já estava há 10 anos, então eu tinha uma zona de conforto. E ela era quentinha, porque eu cheguei a ser diretora nessa empresa, uma empresa que a gente cresceu ela no Brasil, muito conhecida muito conhecida do negócio eu era, enfim, eu tinha um domínio sobre aquilo muito grande, né? E você, neste momento, falar, veja bem, agora eu vou mudar, eu vou empreender, e eu quero agora transformar toda a minha bagagem em conhecimento compartido, não é fácil, porque existe né, o bonzinho e o malzinho, assim, então você fala assim, mas você vai sair dessa estabilidade, mas você vai empreender agora, mais. Então, um grande ponto de virada para mim foi exatamente a virada que eu dei, e foi uma transição linda que eu fiz na empresa. Os meus chefes são meus amigos até hoje, e eu conversei com os dois com muita verdade. Eu falei: olha, até aqui foi legal, foi ótimo, só que de agora em diante eu quero outra coisa. E o meu chefe, na época, um mexicano, falou: o que você quer? O que a gente faz para você ficar? Eu falei: você precisa me abençoar para eu ir, porque já é decidido, eu vou. Ele falou: então, eu gostei do seu projeto. E eu acho que você vai muito bem, apesar de eu sentir, vou sofrer a equipe e blá, blá, blá. E aí a gente fez uma transição de carreira e ao longo dessa transição eu fui fazendo a minha virada de chave, sabe? E a grande virada foi essa, porque agora quando eu participo de uma live dessa, quando eu vejo alguém que lê o livro, quando eu vou faço uma palestra e alguém me chama no final, quando alguém posta alguma coisa, algum comentário, eu falo assim: estou cumprindo o meu propósito, estou realizando o meu sonho. Então, a grande virada é legal quando você dá essa virada e você fala assim: cara, valeu a pena, olha que legal. Óbvio, tem dificuldades, sempre vai ter. Toda virada vai ter dificuldades, toda virada vai ter barreiras. Mas o gostoso é muito maior do que o não gostoso, sabe? A realização é muito maior do que a aprovação. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada da minha transição de carreira. Gratidão. E quando eu falo, cachorro latindo agora. Quando eu falo de grande virada, que eu vejo que foi um momento de muita superação, foi após 32 anos eu saí da enfermagem para ser terapeuta. Nesse mundo de terapeuta, quando eu saí logo em seguida que eu saí da enfermagem, saí de um concurso, me exonerei, houve um término de um relacionamento de 28 anos, onde que a partir desse término, que eu sempre digo, nós sempre temos duas vias, ou eu sento e choro, ou eu ergo a cabeça e sigo em frente. E a partir desse término de relacionamento, eu criei a minha palestra, onde que eu falo, então, dessa superação, onde eu falo do método cuidar, porque até então eu percebia muito o quanto que eu cuidava bem dos outros, esquecia de mim, e onde, a partir disso, então, eu falo para as mulheres, falo para as pessoas desse autocuidado,
desse resgate do amor próprio, e junto com essa palestra acabei me tornando escritora, porque fui em eventos de palestra onde eu fui apresentada a pessoas que escreviam livros e eu me tornei escritora. Uma menina que lá da roça, que gostava muito de ler, que gostava sempre muito de compartilhar, sabia, e de repente virou escritora. E esse mês agora, inclusive, eu estou lançando meu quarto livro de coautoria, todos coautoria, mas um livro das enchentes, porque daí também nossa cidade passou por um processo de enchentes, nós escrevemos e foi tão abençoado o livro, foi tão disseminado que acabamos escrevendo mais um e agora vai ter o lançamento. Mas então, o que uma coisa leva a outra. E eu penso, né, Cristiane e Rosana, o quanto nós mulheres, o que foi falado todo esse tempo, o quanto nós mulheres, a gente sempre precisa olhar para frente, olhar. Existe o desafio, sim. Eu escolho se eu quero ficar com muito medo olhando para trás ou se eu quero enfrentar aquilo e pensar, a vida está me dando uma oportunidade e vou seguir em frente. Então, eu sempre penso, todas nós temos poderes, todas nós temos talentos, todas nós podemos seguir em frente. O que nós não podemos é ficar lamentando aquilo que passou, ficar olhando com medo demais para aquilo que está à nossa frente e simplesmente enfrentar. E esse é o título, né, da nossa live, é superação. É nós nos olharmos, é o título do nosso grupo, inclusive, nós temos o nosso grupo de superação, e eu convido para todas que irão assistir a nossa live, que possam ir lá no meu direct e colocarem o seu WhatsApp e a partir desse seu WhatsApp nós vamos colocar cada uma no nosso grupo, onde nós vamos estar trazendo conhecimentos, compartilhando um pouco daquilo que cada um faz no seu dia a dia, né? Então escrevam lá no direct o seu WhatsApp e vamos nos conectar em mais momentos, né? Até, Cristiane, eu gostaria que tu também falasse as tuas redes sociais, o teu Insta, fala daí também para as pessoas poderem ir lá e se conectar contigo também, te seguir. Então, meu Instagram é Inspiradora de Líderes, o Facebook é Cristiane Maziero, e também aluridh.com.br, que é da minha empresa. Eu tenho o YouTube, que é Cristiane Maziero, e eu tenho o LinkedIn, Cristiane Maziero também. Ok. Foi um grande prazer estar aqui com você, Gladys, e com você, Rô. Com vocês também, telespectadores. E olha, a gente tem novidade por aí. Daqui a pouco vocês vão receber notícias nossas. Estamos aí criando um buchicho muito bom, às 3. E vocês vão saber em breve o que a gente está aprontando positivo para você, mulher, para você, homem, que está nos assistindo. Com todo o nosso conhecimento, vamos empacotar tudo isso daí e vamos trazer para vocês tudo que a gente conhece para compartilhar contigo. Obrigada por essa companhia maravilhosa com vocês duas, que foi incrível. Obrigada. Gratidão imensa também, agradeço a oportunidade de estar aqui junto, e Rosana também fala das tuas redes sociais e depois a tua mensagem final. Legal. Bom, o meu Instagram é roamorim, com M de Maria, .etv. Então, é roamorim.etv. O meu canal do YouTube é Bora Desvendar, no trocadilho do Desvendando as Vendas, então é Bora Desvendar. E no link, na bio do meu Instagram, tá o link do livro. Esse é o livro que a gente comentou aqui, o Elas Também Vendem, tá? E ali na bio você consegue acessar o link para ter mais informações sobre o livro. E as minhas considerações finais é gratidão a você que está aqui assistindo até agora, né? A gente está indo quase para 1 hora, parou o que você estava fazendo, e eu sou muito grata para você que parou tudo e está aqui assistindo. Para a Gladys, para a Cris, são parceiras que a gente tem se conectado e se entronizado tão perfeitamente. E também agradecer a Deus
porque estamos respirando, estamos falando e estamos superando, e a superação vem muito também dessa força que Deus nos dá no dia a dia. E deixar para vocês, mulheres, mães, né? Foi o tema, assim, da live. Vocês são maravilhosas. Quem dera o homem ter metade da força de uma mãe, né? A mãe é uma leoa. Então, parabéns para vocês. Aí, essa semana é a Semana das Mães, domingo é o Dia das Mães. Parabéns para vocês. Que vocês sejam muito felizes com seus filhos e que vocês possam realmente superar cada dor de vocês, sabendo que a gente está aqui também para apoiar vocês. E um beijo para Gladys e para Cris também, gratidão. Gratidão, Rosana. Então, gratidão a cada um que está aqui, que vai assistir depois a gravação. Também, da mesma forma, assim como o meu Instagram, eu tenho o mesmo canal no YouTube, que é @Gladys Schneider Oficial. Também podem ir lá e me seguir, se inscrever. E muito feliz também por essa oportunidade de conduzir essa live com essas mulheres maravilhosas. Confesso que deu um nervosinho hoje de tarde, tamanho compromisso que eu tinha hoje de noite, mas foi maravilhoso o nosso bate-papo. E eu também quero dizer que com certeza daqui sairão outros projetos, outras lives, provavelmente nós vamos estar anunciando, e também desejar para cada mãe, cada mulher, um dia maravilhoso, um dia abençoado, mas dizer que cada um tem o poder de se superar. Vai com coragem, vai com medo mesmo, vai te superando, porque cada mulher é heroína da sua história, indiferente de onde tu estiveres, indiferente se é aquela que é dona do lar, é indiferente de onde estiveres numa empresa, em qualquer lugar tu podes fazer a diferença, seja como mãe, como mulher. Então, nunca te compare aos outros, mas faça o teu melhor a cada dia. Então, isso é ser mãe, isso é ser mulher, é olhar para si e ter a certeza de que cada dia nós fazemos a diferença. Todas somos filhas amadas do Criador, então que a gente possa sempre pensar nesse sentido e ser a paz que nós queremos, né? Ser o nosso melhor cada dia. Gratidão imensa. Cris, gratidão, Rosana. Queres falar alguma coisa a mais? Quero, Gladys. Sim, pode falar. Eu esqueci de falar do meu livro, olha, Alma de Líder, o despertar da consciência para uma liderança com propósito. E aqui tem muita história real que eu trago, inclusive. O presidente do Reclame Aqui, ele assina o prefácio do meu livro. E também no meu site, www.aluridh.com.br, você consegue adquirir o seu lá no meu site. Muita gratidão. Beijo para todas. Beijo para todos. Tchau, tchau. Carinhoso abraço. Tchau, tchau. Tchau.